Quantas vezes você que tem seu próprio negócio e a muito custo paga uma carga pesada de impostos se sentiu prejudicado pelo comércio ilegal? Viu um cliente potencial passar pela sua porta, atravessar a calçada e comprar o mesmo produto que você vende, só que mais caro porque você anda dentro da lei. Se identificou? Então segue aqui com a gente. Esse é o Rio Pode Mais, o podcast, o videocast da FEComércio RJ, e a gente vai falar hoje sobre o combate ao comércio ilegal. E para tocar essa conversa tão importante, está aqui ao meu lado. Jornalista e historiador Thiago Gomide. Oi, Thiago. Oi, Mari. Mariana Procópio, jornalista, divide comigo esse podcast tão importante, debatendo temas tão fundamentais. Antes de apresentar os entrevistados, quero fazer uma pergunta para Vossa Senhoria. Você andando pelos mais diferentes cantos como repórter, você já cruzou com essa imagem que você abriu o podcast quantas vezes? Inúmeras. Dezenas ou centenas. Tem alguma mais que de te 2 marcou mais? décadas. Olha, é difícil falar, porque elas se repetem. Parece notícia repetida, né, gente? E não é. Assim, continua e acho que aumenta. E a gente vai falar sobre isso hoje. Aumenta na rua, aumenta agora no digital também. Então, o tema é longo e as notícias, infelizmente, sobre isso se repetem. Quem é que vieram? Vamos lá, vamos apresentá-los para a gente conversar. Renata Cavalcante, advogada especializada no varejo, tem cerca de 15 mil lojas na carteira, então vai poder orientar e falar medidas práticas, além de dar um contexto geral de todo esse universo. Olá, Renata. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui ao lado dele, né? Claro, que vai contribuir bastante também com a gente com relação às informações aqui. Obrigada. Renato Almeida, coordenador do Disque Denúncia, presidente do Instituto Move Rio. Obrigada, Renato. Eu que agradeço, Mariana, Thiago. Grande prazer estar aqui com a Renata também. Agradeço a FEComércio pelo convite, né, para poder falar desse assunto tão importante para o estado do Rio de Janeiro. O Thiago começou, né, Thiago, perguntando dessa questão, né, do trabalho como jornalista. Quantas vezes já cobri essa notícia? E todas as vezes que eu cobri, eu tenho a sensação de que muita gente acaba achando que comprar um produto no comércio informal é um mal menor. Ah, não tem tanto problema, né? Só que não é bem assim. A gente vai começar, eu queria começar essa nossa conversa explicando isso, falando de uma parceria que completa agora 1 ano da FEComércio RJ com o Disque Denúncia, que o foco é justamente combater e conscientizar a população sobre os prejuízos, o impacto desse comércio ilegal. E eu acho muito interessante, tem uma frase, e aí eu vou passar a palavra para os meus entrevistados para eles explicarem essa frase, que eu acho bem ilustrativa e emblemática. É o seguinte, gente, a mercadoria que você comprou barato pode ter custado a vida de alguém. Qual que é a relação do crime com a pirataria, com o mercado ilegal de uma maneira geral? Mariana, a população fluminense tem que ter essa noção, né, que um celular, né, que ela compra a um valor muito abaixo do mercado, se não for de um amigo, né, que desfez do celular porque pegou um mais atualizado, fatalmente esse celular, a vítima, né, ficou sob a mira de uma arma. Então, ou seja, é muito preocupante, né, esse assunto, né, quando se fala de produtos falsificados, de mercadoria roubada, né, por causa do roubo de cargas, sempre tem uma vítima envolvida, né, nessa compra. Então, é importante que a população fluminense tenha sempre isso em mente, né, na hora de pensar em comprar um produto falsificado ou roubado. Existe um romantismo, eu encaro isso sempre. Existe um romantismo de quase que Robin Hood, né? Ah, eu estou tirando aqui, ele está tirando dos ricos e está propiciando o contato às pessoas que sofrem com mais debilidades financeiras. A gente tem na trajetória brasileira, desde o Brasil colônia, estamos ali no século XVIII, século XIX, aí a gente já também entra no império com diferentes estratégias para poder enfrentar o contrabando, a pirataria. Já teve no nosso país indo fiscais até a alfândega, estamos ali em 1800, 1820, indo na alfândega avaliando os navios, onde tinham entrevistas depois com autoridades para ver se aquilo ali era legal ou era ilegal. Eu queria saber como é que está essa realidade. A funcionalidade disso não tem números concretos, mas pelo que tudo indica, não conseguiram acabar com a pirataria. E hoje em dia, Renata, como é que está esse enfrentamento? A gente segue enfrentando. Vamos começar assim. A gente segue enfrentando
Não é uma batalha fácil, né? Quando nas autoridades, a gente tem uma deficiência de pessoal, né, que a gente precisa das autoridades, né, para a gente poder atuar de uma forma mais efetiva. Então, a gente conta com as autoridades, em especial com a polícia ou com o Poder Judiciário, com a fiscalização em si, e muitas vezes essa deficiência de pessoal ela acaba atrapalhando. Isso não significa que a gente não tenha que fazer a nossa parte, né? A gente sabe que os números hoje eles são mascarados, por quê? Porque muita gente não leva à frente. Ou porque não faz uma denúncia, porque não faz um processo judicial, exatamente para coibir esse tipo de prática. Porque muitas vezes você não vê a medida efetivamente ser efetiva. E aí isso acaba desestimulando. Mal comparando, diz que denúncia talvez também possa ajudar bastante nisso, quando a gente vê que uma pessoa muitas vezes tem um cordão, tem um celular furtado, enfim, roubado, e aí ele prefere não ir fazer o registro de ocorrência para não perder tempo na delegacia. Isso também acontece quando a gente está falando dessas questões de pirataria, e muitas vezes acontece. Mari, você estava falando, Renata, e eu sei que você estava também respirando para poder fazer uma pergunta, mas é impossível, logo no começo, também não botar na mesa uma questão. Estudando muito sobre esse tema, vejo que um dos argumentos mais comuns em fóruns, inclusive na internet, é que um grande varejista, ele não é impactado. Quem é impactado com a pirataria é o pequeno varejista. Há diferença entre o pequeno e o grande varejista? Eu ouso discordar. Não, sim. E acho que é importante discordar. Porque o grande também é impactado. Quando a gente está falando de marcas de luxo, vamos chamar assim, a gente sabe que essas marcas, por exemplo, geram desejo nas pessoas, né? E nem todo mundo pode comprar uma bolsa dessas marcas de luxo. Vamos trazer o exemplo das bolsas, né? Que as mulheres normalmente desejam essas bolsas. A gente acaba tendo que... Essas empresas também são muito impactadas a nível, muitas vezes, mundial, porque são marcas de alto renome, né? Do luxo mundial, e elas acabam tendo também todo esse prejuízo, que é o que a gente chama, até brinquei com a Mariana no telefone, as réplicas, né? Réplica a gente costuma chamar quando ela é uma coisa autorizada pela marca, né? Que aí ela faz uma coisa similar, Sim. vamos chamar assim, para atender um outro público. Não é o caso do que a gente vê acontecendo, né? Uma Louis Vuitton, que é uma das mais falsificadas no mundo, né? O impacto e o prejuízo que ela tem. E, olha, essas marcas, elas são efetivas, elas combatem efetivamente, tá? A falsificação. Elas têm departamentos para tratar disso, escritório de advocacia tratando disso, por todo mundo. Mas, ainda assim, você fecha um lugar, abre um outro... E assim a luta continua. A gente não, é o que eu digo, a gente não pode desistir. E Os o dois são pequeno também. impactados. O pequeno também, porque o pequeno muitas vezes ele não tem acesso a poder contratar um escritório, poder ter uma fiscalização, poder ter alguém atuando ali junto para poder pedir das autoridades essas medidas. Então, muitas vezes, o pequeno sofre também. Então, eu acho que a empresa maior ela tem uma estrutura maior para ela poder tentar coibir essas práticas. Mas o pequeno também sofre. Proporcional, né? Foi como você começou, né, falando, o pequeno ele precisa muito daquela venda, né? Ele precisa demais daquela venda. E quando alguém atravessa a rua para comprar algo que está comprando mais barato porque não está comprando o original, certamente aquele pequeno comerciante ele está sendo extremamente prejudicado também. Sim, e essa compra, né, do material, mais uma vez, alertando a população que pode trazer malefícios, né, para a saúde. Né? Uma boneca, né, um perfume, um cosmético, né? Ele vai gastar muito mais com medicamentos, com tratamentos, do que se fosse comprar um produto original. Vocês já viram, gente, vocês que atuam na ponta, algum caso nesse sentido? Quer dizer, além do prejuízo para a economia, o prejuízo para a saúde, um brinquedo, que é um perigo para a criança, uma maquiagem, perfume. Já viram algum Eu já caso? vi. Em especial de cosmético, que eu acho que é muito... Porque quando a gente pensa, eu acho, em falsificação, a gente pensa muito em bolsa, a gente não liga que pode ter medicamento falsificado, a gente pode falar de medicamento falsificado, a gente pode falar de cosmético falsificado, de perfume. E esse tipo de coisa é um malefício direto à nossa saúde, né? Não é porque muitas vezes a gente pensa que essa questão ela é inofensiva. E esse tipo de produto ele é muito mais danoso, porque além do dano, do impacto econômico-financeiro que ele causa na sociedade como um todo, ele ainda causa um malefício para a nossa população, para as pessoas. Eu já vi acontecer, por exemplo, numa empresa que a pessoa que eu costumo dividir entre o consumidor que compra, consciente e o inconsciente, né? Tem aquele que não sabe que o produto é falsificado e foi induzido a erro e adquiriu. Ainda que ele tenha comprado um pouco mais barato, ele adquiriu, né? Ainda mais como vocês estão falando, as questões digitais hoje, a gente tem a venda de produtos em
em diversos sites, marketplaces e produtos usados. Então, assim, para você atestar efetivamente até a originalidade de um produto desse, você precisa ter um grau de conhecimento que muitas vezes não está tão próximo para você. Mas o preço é uma pista, né? Desconfia, Isso, né? com Não certeza. existe nada barato demais. Não tem almoço grátis, né? É. Como costumam brincar dizendo. E aí eu já peguei um consumidor que comprou um cosmético e ele comprou um produto que não era original e ele reclamou com a empresa. Porque ele achou que tinha comprado o produto verdadeiro, e aí ele reclamou, dizendo que tinha feito, enfim, uma alergia no rosto da consumidora. E aí a gente teve que, nossa, como? Vamos tentar investigar, vamos entender. E aí a gente constatou que não era um lote original, não tinha sido fabricado. Mas até você chegar nessa ponta, e o tempo que a empresa perde para investigar isso internamente e chegar nessa resposta, né? A gente ainda precisa conscientizar muito o consumidor, tanto do não comprar o produto, assim como se precaver de não adquirir quando ele está num desconhecimento. Renata, e no caso do comprador consciente, né, vou dar o exemplo aqui daquele, né, cidadão que vai comprar um aparelho de barbear a R$10 na banca, em frente à farmácia, onde esse mesmo aparelho custa R$30. Ele está pensando que está tendo uma economia de R$20. Mas, na realidade, o custo de vida dele está muito mais alto. Por quê? Por causa do... Primeiro que por causa de roubo de cargas. Algumas empresas já não querem mais entregar no Rio de Janeiro. Por causa do custo, do aumento do seguro dessa carga, esse produto, né, ou seja, é repassado para o consumidor. Então, ou seja, não tem uma economia de R$20. Né? Seu custo de vida está muito mais caro por causa dessa compra. Mari. Pois é, eu até incluí um dado, né, como jornalista, que só a gente adora um número, o Renato falou do roubo de carga, que é um problema ainda latente no Rio de Janeiro. O último levantamento aponta um aumento de 15%, que é algo ali, né, enfim, preocupante, que tem essa repercussão em todos nós, né? Quem compra e quem não compra está pagando essa conta, né, gente? Eu queria perguntar um pouquinho, extrapolar a fronteira. A Renata falou um pouco dessa questão do mercado digital. Como é que tem sido o impacto da pirataria, da falsificação do mercado ilegal de uma forma geral no mundo digital? Bem complexo, né? A gente começa falando desde de uma cópia de um software. A gente pode trazer diversos exemplos aqui de videogames. Esse é um mercado que não para de crescer. Não para, impressionante. Não para de crescer, então, em razão disso, tem muito nesses casos também. Isso só cresce. E é mais difícil até, muitas vezes, o controle, né? Existem ferramentas hoje que ajudam a empresa dona do software a tentar identificar a instalação de produtos que sejam piratas nesse sentido, né? Mas a gente ainda tem muito para evoluir aí para conseguir coibir de forma efetiva. Na década de... Desculpa, Renato, mas na década de 90, eu acho que tem as lutas para poder ter softwares, para poder ter manutenções que dificultem a ação de hackers. Eu lembro de uma ação de uma gigantesca empresa de internet que veio para o Brasil e elas distribuíam CDs. Que é mais jovem aqui não lembra disso, mas nós recebíamos CDs para podermos instalar esse antivírus ou esse acesso à internet. E ao invés dessa grande empresa colocar todos os antivírus e todos... E tudo, ela botou o CD do Raça Negra. Olha, por um erro? Coitada, ela teve que ir no Procon, falar, olha, desculpa, mas o que você estava esperando. Porque também tem isso. A luta é tão grande, estamos na década de 90, nós fomos avançando também nas questões da batalha contra a pirataria digital. Ou seja, nós tivemos avanços, né, Renato? Sim, sem dúvida. O crime ele vai se expandindo, né? Não só em relação ao crime digital, a Mariana falou aqui do aumento de 15% do roubo de cargas, né, no estado do Rio, e vai em contraponto, né? Ou seja, isso é um estudo recente. A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro nunca fez tantas operações em todo o seu tempo de existência. E por que esse aumento, né? Ou seja, aí a gente começa a pensar em dois pontos que eu acredito seja a parte jurídica. Primeiro, em relação à DPF 635, né? Ou seja, em 3 pontos. O primeiro, com essa proibição, né, do acesso às comunidades, né? Ou seja, o número de barricadas aumentou, né, nesse período.
Segundo ponto, em relação a algumas comunidades, tem um centro de distribuição Chega a esse nível? muito, muito grande. São 3 comunidades que têm centro de distribuição dentro da comunidade. E De mercadoria roubada. De mercadoria roubada. O terceiro ponto, né, o Rio de Janeiro ele começou a receber criminosos de outros estados, né, acompanhando aí as apreensões, né, E operações, prenderam exatamente, líderes de isso, chefes de outros estados. estados. Então, ou seja, esse é um ponto, né, que essa DPF 635 foi criada no período da pandemia, mas até hoje está trazendo algumas consequências. Só para né? esclarecer, né, para quem não sabe, é a decisão, né, que impõe limites e restringe bastante as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, né? E que está repercutindo assim. E quando alguém compra, né, gente, Sem um dúvida. produto ali muito mais barato, como você falou, um barbeador, uma lâmina de barbear ali, que é metade do preço, ou até menos que isso, não há dúvida de que a origem dela é ilegal, veio, de repente, de um roubo desse, que passou por tudo isso, toda essa cadeia. Sem dúvida, sem dúvida. A consciência de todos nós. A tradição também de tentarem burlar a lei não é contemporânea, né? A gente pega aqui uma expressão popular que é o santo do pau oco, santinho do pau oco. É uma imagem clássica do Brasil também, colônia, aqueles santinhos que tinham o seu fundo, né, oco, que tinham o seu interior oco, e ali contrabandistas colocavam ouro e diamante. Sabe que o caminho de Minas até aqui, o nosso porto do Rio de Janeiro, era acompanhado pelos dragões, ou seja, eram acompanhados por também policiais que faziam a escolta, porque também queriam contrabandear, mas também tinham, policiais não, perdão, contratados de segurança, porque também tinham aqueles que queriam assaltar os contrabandistas. Era o roubo de carga Era da o roubo época. do roubo. Olha só, naquela época já movimentava muito dinheiro a ponto de grandes construções no exterior terem sido feitas a partir do ouro do Brasil. E hoje, Renata, quanto é que movimenta mundialmente, pelo menos uma noção, para que quem está nos vendo agora, nos escutando, tenha a noção do quanto que movimenta de dinheiro mundialmente? Podemos falar em bilhões. De dólares. Anualmente, isso. É muito alto. É uma indústria, como a gente está falando, que ela não paga imposto, né? Ela usa material de baixa qualidade, Mão de enfim, obra, mão de obra. como Isso. qualquer jeito. E aí a gente está falando tanto na esfera nacional agora como internacional, porque essas rotas a gente não está falando que elas existam só aqui no Brasil. Nós temos fábricas aqui que se prestam a esse papel de fabricar coisas desse Temos. tipo? Temos, infelizmente nós temos. E isso vale para tudo. Vale para roupa, para calçado, né? A gente sabe, tênis são muito falsificados, tênis, produtos de marca, de moda, de roupa. A gente sabe, aqui a gente também tem. Né? Existem alguns locais, inclusive, que são focos, como a gente costuma chamar. Algumas cidades que a gente acaba dizendo que ficam mais conhecidas por já terem algumas operações que já aconteceram. Mas a gente tem essa rota internacional que também não pode ser desprezada, que vem de outros países, até porque a nossa fronteira é muito grande, o controle disso. E isso não vale nem só para o produto pirateado, para as drogas, né? Para tudo, porque é uma fronteira muito grande. Qual o produto mais pirateado? A gente tem uma Tem diversificação. um top 3 aí? Tênis, Top a 3? gente pode falar. Bom, essas bolsas de marca de luxo, elas são campeãs, né? Mundo. Brasil, a gente pode falar muito de tênis também. Tênis no Brasil acontece muito. Antigamente, a gente tinha muito a camisa da seleção brasileira. Era muito falsificada. Era muito falsificada. Enfim, são alguns produtos. E aí eles têm também a oscilação, né? A camisa da seleção na Copa do Mundo. A campanha foi ruim, a falsificação cai também. Entendeu? Então, assim, acontece também muito essa questão da oscilação do tipo de produto. Vocês falaram de números, de bilhões do mundo. Eu vou pegar uma cola aqui, um levantamento até feito pela FEComércio RJ em parceria com outras instituições. O levantamento chama Brasil Ilegal em Números. Fez um levantamento inédito e que fala de bilhões só aqui no Brasil, gente. Olha que impressionante. Uau. O mercado ilegal trouxe um prejuízo de cerca de 330 bilhões de reais Olha por isso. ano, em um único ano, para o Brasil. Equivale ao custo de 6 Olimpíadas, ao orçamento dos estados da Bahia e de Sergipe juntos. E mais, tem um dado ainda que é assustador, preocupante e triste, porque isso deixa de gerar cerca de 535 mil empregos formais, porque você acaba quebrando, né, quem está dentro da lei. Quantos? 535 mil empregos formais. Isso não foi um dado registrado num ano, foi feito o levantamento ao longo de 2021. Mas isso se repete e até pode até aumentar diante da circunstância que a gente vive. Dentro desse contexto, queria entender um pouquinho dessa parceria
da FEComércio RJ com o Disque Denúncia, que nasce dentro desse, né, desse problema enorme aqui quantificado. Mariano, voltar só nesse ponto do trabalho informal, né? Quando tem aquele, né, o garoto que está ali, né, o trabalhador na banca, você está tirando uma dignidade dele, que ele poderia estar trabalhando com carteira assinada e com isso ele dá uma qualidade melhor de vida. Então, ou seja, quando você está comprando esse material de quem está vendendo ali na banca, você está tirando uma oportunidade, né? Tem muita gente, não, coitado dele. Coitado não. Se ele não tiver aquilo ali, ele vai procurar um trabalho, né, formal, com carteira assinada, e com isso você vai estar dando dignidade e qualidade, né, de vida para ele, para os familiares. Esse é o primeiro ponto. Em relação à FEComércio, a parceria, né, eu assumi o Disque Denúncia tem 1 ano e 4 meses, assumi em março do ano passado, após o falecimento, né, em dezembro de 2021, do grande Zeca Borges, que tocou, né, o Disque Denúncia por 26 anos. A FEComércio, né, através do presidente, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, eu convidei para um evento do Disque Denúncia, que foi aniversário do Disque Denúncia no dia 1º de agosto. Né? 1º de agosto, o Disque Denúncia faz esse ano 28 anos. Mas ano passado eu conversei com o presidente e ele falou de uma forma, né, bem firme. Porque a FEComércio já tinha apoiado no passado e ele falou, eu vou apoiar. E a partir desse momento, né, ou seja, dessa palavra do Antônio Queiroz, imagina você assumindo logo uma federação tão grande como a FEComércio. A partir daquele momento, a gente começou a ir para a rua e fechamos novas parcerias, né? Assumimos, né, infelizmente, o Disque Denúncia no período que eu assumi, nós assumimos nós, né, eu e o vice-presidente, que é o Luiz Salazar, com um déficit mensal de mais de R$100 mil. Corria o risco de parar? Corria. Se não tivesse o apoio do empresariado, né, das empresas, teria sim um risco de encerrar as atividades. No período já do Zeca Borges, houve uma redução, né? Hoje nós estamos trabalhando com 30% do efetivo, não é mais um serviço de 24 horas, mas o Disque Denúncia tem um nome super forte, é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Credibilidade, né, Nossa, gente? É anônimo, exatamente. né? A segurança que você tem para denunciar ali. Sem dúvida. E aí, ou seja, voltando, né, com as empresas, com o FEComércio e outras, né, eu posso falar da CEMOV, né, que era a antiga FETransport, CEMOV, e o Sindicarga, né, eles são nossos parceiros, e eu posso falar, e tem empresas que preferem, né, ou seja, que não sejam citados. Mas graças a essa parceria, né, de empresas e empresários, nós hoje estamos equilibrados, né? Equilibramos as contas nesse período, só que ainda falta, né? Temos que voltar ao serviço de 24 horas. Hoje estamos perdendo 50% das ligações. Se uma denúncia é importante, imagina você perder 50% das denúncias, né? E aí, graças a esse apoio da FEComércio, começou uma parceria há 1 ano, né? E com isso... O Zeca Borges, só para a gente poder também frisar quem foi o Zeca Borges e a importância na luta pela denúncia anônima. Denúncia você não se identifica. O Zeca era um engenheiro, ele vai construir uma ideia de que a gente precisa avançar na questão de denúncia. A denúncia antes do Disque Denúncia era feita primeiro de maneira muito informal, às vezes se arriscando profundamente. Você tinha que ir até uma delegacia, você tinha que procurar alguma autoridade. As pessoas têm medo, sabendo que são anônimas, imagina tendo que se expor. Então, nós temos um divisor de águas com o nascimento, em 1995, dessa semente do Disque Denúncia. Logo de cara, tivemos estudantes sequestrados que foram salvos. Em 96, um dos traficantes mais procurados da história do Rio de Janeiro foi encontrado. O caso Tim Lopes, só para trazer um parceiro de profissão, foi ali resolvido. O Norte, e aí eu poderia trazer muitos outros, Renato, se quiser trazer mais exemplos, mas temos muitos fatos que foram, estou pegando de magnitudes, de tamanhos, de repercussão na mídia diferente, mas o Disque Denúncia, ele de fato é um divisor de águas na relação que o público tem com a denúncia. Não, sem dúvida nenhuma, Tiago,
o crime de sequestro, né, em 1995, o Estado já não estava conseguindo sanar esse tipo de problema. Então, foi aí que lideranças empresariais, com a imprensa e com o governo estadual, da época do Marcelo Alencar, eles se juntaram para tentar ajudar o Estado a sanar esse tipo de problema. Mas estava faltando um elemento nessa equação, que era a população fluminense. A sociedade. A sociedade. A partir do momento que a população fluminense entrou na equação, em 3 anos o crime de sequestro foi extinto no Rio de Janeiro. E por quê? Porque você não tem como manter um cativeiro sem mudar a rotina do local. É chegada de quem tinha, é carro, né, diferente chegando, pessoas diferentes, era um móvel que não estava sendo, né, ocupado, e nós não temos um policial em cada esquina. Mas em cada esquina a gente tem um cidadão em condições de fazer uma ligação. E dessa forma, com campanhas, né, que foram feitas, na época a população fluminense comprou a ideia, entendeu que nossa premissa básica é o anonimato. Há 28 anos nós garantimos, né, o anonimato, e a população começou a fazer a denúncia. E com isso, em 3 anos, o crime de sequestro foi extinto no estado do Rio de Janeiro. Trazendo um pouco para esse universo de hoje, para essa parceria, a gente está falando, né, na questão do mercado ilegal, passa pelo roubo de carga. Hoje, como é que funciona o recebimento dessas denúncias, o volume dessas denúncias? Vocês têm recebido muitas denúncias nesse sentido. E quem tiver uma denúncia pode fazer como? Qual o horário que pode ligar para vocês? Enfim, procurar. Tá. Mariana, um ponto importantíssimo, né, em relação à população fluminense, né? O Disque Denúncia ele trabalha de forma pedagógica, que é dessa forma que nós estamos fazendo aqui, orientando a população que não deve comprar um produto roubado. Então, essa parceria com a FEComércio, onde nós publicamos, né, matérias, posts, né, nas mídias sociais, falando da importância, né, de não se comprar um produto roubado, a população ela já entende e faz a ligação. Né, os nossos canais de atendimento, nós funcionamos pelo, né, famoso número 22531177, né, fora do estado da cidade do Rio de Janeiro, 0300 253 1177, e esses 2 números, eles também funcionam como WhatsApp. Aí você vai falar, não, Renato, o WhatsApp, a pessoa consegue identificar. Não, porque o nosso WhatsApp é anonimizado. Ah, é? Né, uma Quer dizer, se tecnologia. eu mandar mensagem, não vai saber Não o remetente aparece. de quem Já mandou. aparece uma mensagem informando que, olha só, o nosso atendente não sabe quem está ligando. Então, por favor, faça a sua denúncia. E logo depois entra o nosso atendente já em contato com o denunciante, né, com o cidadão que está fazendo a denúncia de forma anônima. Ou seja, o que nós garantimos. Essa é a nossa premissa básica. Então, ou seja, nós nunca podemos quebrar isso. E, além disso, nós temos o nosso aplicativo Disque Denúncia RJ. E tem também aqui as redes sociais, né? Eu sei que você já falou, mas tem aqui o @Disque Denúncia RJ no Instagram, tá todo mundo aí, então pode seguir. Pode denunciar por ali também. Pode denunciar mas por aí... ali. Então, ali as denúncias acontecem através do Facebook ou pelo site também, porque aí é de forma anônima. E o que a gente faz muito nas nossas mídias sociais é divulgar. Falar, Exato. ó, A está conscientização. acontecendo isso nesse momento. E o pessoal interage, mas interage sem fazer a denúncia em si. E qual o caminho que a denúncia faz? Quer dizer, uma vez alguém viu um caso ou de pirataria ou de uma mercadoria ali irregular sendo vendida, claramente fruto de roubo, pode ligar para vocês e aí uma vez essa denúncia chega até vocês, faz o quê? Muito boa pergunta, Mariana. Essa é eu sempre quis explicar isso, né? E eu vou aproveitar esse canal aqui porque o Disque Denúncia não é um call center, né? Ou seja, a denúncia quando chega, nossos analistas de atendimento que recebem, eles são treinados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, por empresas, para entender. Vou dar um exemplo, trepanação. Trepanação, né, é um procedimento cirúrgico, mas também é o ato de você perfurar um duto de combustível. Então, ou seja, material de trepanação ele é específico. Então, quando a gente começa a orientar a população, se você vir alguém comprando esse tipo de material, o pessoal começa a denunciar. Né? Então, ou seja, isso é, como eu falo, trabalhando de forma pedagógica. E os nossos analistas de atendimento, eles fazem esse tipo de pergunta, de forma quase que uma entrevista, acalma, né, o denunciante e ali vai conversando, pegando. A maior apreensão de droga já realizada no estado do Rio de Janeiro foi graças a uma denúncia ao Disque Denúncia. Ou seja, um atendente, nosso analista de atendimento, recebeu a ligação
E aí falaram, ó, tem um navio saindo do Rio de Janeiro para Moçambique com drogas. Essa foi a informação. Aí o nosso analista começa a falar, mas tem alguma característica, né, ou seja, o container tem alguma numeração? Em qual porto? Aí ele falou, porto do Rio de Janeiro. E aí depois desligou o telefone. Pegamos essa informação, que não estava completa, mas já acionamos, né, a Polícia Federal, que era só atravessar ali, falamos, navio saindo de Moçambique com drogas. A única informação que a gente tinha no porto do Rio de Janeiro. 10 minutos depois, o denunciante voltou e falou, o número do container é tal. Aí, à noite, porque isso aí, nós somos uma lente voltada para o futuro. Né? Então, o que a gente gosta sempre é de falar sobre isso. O ideal é que a gente consiga prever, né? Ou seja, evitar o crime. E várias denúncias, o pessoal disse, não aconteceu nada. Talvez não aconteceu porque houve a denúncia e com isso mudou a rotina ali do local e, opa, alguma coisa está aí, vamos abortar a missão. Então, ou seja, esse é o poder do canal de comunicação da população fluminense, que está ali na cena de ação, está vendo, né, o que está acontecendo e ela quer que aquilo acabe. E aí ela vai e entra em contato com o Disque Denúncia. Mari, posso fazer a última pergunta? A gente já está chegando acho que no finalzinho de podcast. Renata, a gente tem um Disque Denúncia que também, enfim, abrange diferentes pontos, mas a gente também, acessando os mais diferentes sites e plataformas e aplicativos, a gente encontra visivelmente produtos que são falsificados, produtos que são contrabandeados, pirateados. Existe também um canal que você indique de denúncia? Denunciar as autoridades é o primeiro passo e esse é muito importante. Né? A gente precisa que os números reais apareçam para que a gente consiga, sim, ter a devida atenção para o tema. Né? Ainda que a gente já tenha números, tem muita gente que não leva as denúncias à frente. Né? Então, isso é muito importante. Contando só mais um caso, já que para a gente trazer casos concretos, né, que às vezes as pessoas gostam de saber, hoje em dia, por exemplo, marcas de roupa têm sofrido muito com outros sites piratas. Sites que usam o mesmo nome, mas colocam às vezes um E na frente com um tracinho e bota o nome da marca. Leva o consumidor ao erro. Aí quando você digita, você vai para o site, tem lá a foto da roupa e tudo. Muitas vezes o site até está vendendo a roupa falsificada, ou às vezes é só uma fraude, enfim, e ele está só te induzindo a fazer a compra de forma a um boleto fraudado, né? Você fazer o pagamento da compra. E aí faz o quê, por exemplo, quem está ouvindo a gente do outro lado, né? O empresário, quem tem um negócio, enfim, está nessa situação, procura autoridade, procura advogado especializado, isso anda, o processo caminha. Vou levantar minha bandeira. Então, procure um advogado especializado, vou recomendar o advogado. Mas dá para ele ir direto na polícia? Dá, claro que dá. Funciona. Então, ele tem que ir lá e tem que... Uma coisa que falta muito na gente também é o acompanhamento da denúncia. Né? Porque muitas vezes a gente faz, entrega e não volta mais na delegacia ou no órgão competente para acompanhar o que está acontecendo. E isso é muito importante. E quando a gente faz essa denúncia, o cruzamento de informações, né, a inteligência que eles passam a ter por conta desse cruzamento de informações é que faz a gente chegar no ilícito perpetrado. Para terminar, assim, é impossível acabar sem tirar uma dúvida, que vocês trabalham com denúncia, vocês trabalham contra a pirataria. Vocês já ganharam presentes piratas? Já. Mas eu devolvo, eu explico. Eu não fico com a coisa, eu explico para a pessoa de uma forma educada, mas a gente tenta levar a conscientização, porque como eu estava falando aqui no início, muitas pessoas são inconscientes do que fazem, né? Dão um brinquedo para o seu filho, quer pagar mais barato, né? E dá um brinquedo que é falsificado. Isso acontece. Porque essa educação ela não está somente falando por alto, né? Ela está também nas trocas contínuas. É assim que a gente, na minha concepção, avança também. Né, Maria? As empresas podem muito também criar nos seus produtos. Muitas já fazem isso, e essas marcas de luxo já têm códigos de autenticidade nesses produtos, mas a gente criar alguma forma, diz que denúncia, fica aí a dica para a gente conversar. Quem sabe, o início de um projeto, criar uma autenticação. Códigos como se fossem códigos de barra ou de rastreabilidade dos produtos que você faz. Isso é muito importante, porque você consegue identificar o lote, as coisas. Muitas empresas ainda não têm esse código de conduta aí para fazer isso, é uma coisa que ajuda muito. Sem dúvida.
Todos nós temos um papel, portanto, aí, gente. Ficou claro, né? Consumidor, ou você também que tem seu próprio negócio, denunciando, ajudando de forma correta a dar a real dimensão do problema, que é muito grave. Todos temos esse papel super importante na luta contra o mercado ilegal. Obrigada aos nossos convidados, né, Tiago? Obrigada a você. Obrigado, Mari. Obrigado a todos. Vamos dar um tchau lá. O pessoal Obrigado. tá nos Tchau, vendo. Tchau, gente. Até a próxima.